gente! Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, que é a reforma administrativa. Eu sempre tento não falar sobre temas que são muito específicos de servidores públicos, porque como eu disse para vocês no post que eu fiz aqui, eu fico muito grata quando eu vejo comentários falando sobre a experiência de vocês, a vida de vocês, que vocês têm esperança, que vocês têm fé que vocês vão conseguir. Isso é muito bacana porque é o intuito desse canal. Foi por isso que eu abri esses vídeos, né, esse canal aqui no YouTube, para falar das minhas experiências e escutar as experiências de vocês, porque eu sei que quando eu precisava eu não tinha ninguém com quem falar. E isso é muito difícil, né? É um trajeto muito difícil e é muito difícil você ficar nessa situação. Mas ao mesmo tempo, ainda que minoria, você sempre escuta uma destilação de ódio, né? As pessoas se escondem através de perfis. O meu canal não é um canal grande, então eu não sofro tanto com isso. Eu vejo muitos canais com pessoas que têm muitos seguidores falando o tempo todo o que elas escutam, mas vira e mexe sempre aparece um comentário ou outro, seja machista, seja destilando ódio ao servidor público. E quando as pessoas falam mal do servidor público, elas têm uma total ignorância acerca da 8.112 de 90, me limitando à norma geral, né, de servidores públicos. Porque tem uma série de situações em que o servidor pode ser enquadrado e penalizado. O servidor público, gente, ele respira processo administrativo. É o tempo todo a gente tomando processo administrativo nas costas. Eu não sei o que é feriado na minha vida, seja estadual, municipal ou nacional. Eu não sei o que é feriado desde que eu entrei na AGU. Porque você tem que cumprir meta, né? E as metas e os processos, eles nunca deixam de chegar. Então, você tem que dar conta daquilo ali. E dar conta daquilo ali significa você sacrificar sábado, domingo, feriado. Mas as pessoas não estão ali no seu dia a dia. Elas não estão vendo você, né? Elas estão vendo que você trabalha. Elas acreditam no mundo imaginário que você não faz absolutamente nada e ganha bem por isso. E não é assim que as coisas funcionam. É óbvio que existem maus servidores, como existem maus funcionários no setor privado. Quem nunca se estressou com uma companhia de telefone? Quem nunca se estressou em qualquer relação consumerista, né? Porque o tratamento foi péssimo. Na hora de te vender é uma maravilha, o tratamento é ótimo, mas depois que tem que resolver o seu problema, é sempre uma dor de cabeça. Então, a pessoa que ela vai trabalhar mal, ela vai trabalhar mal em qualquer ambiente, mas as pessoas não pensam dessa forma. A reforma administrativa, ela vem através da PEC 32 de 2020. Se você vai fazer concurso para a área militar ou para membros de poder, juiz, promotor de justiça, procurador da República, esses cargos, eles não serão afetados pela reforma administrativa, assim como os parlamentares e ministros. Eles nunca são afetados por absolutamente nada, é sempre a base. Então, qualquer outro servidor, seja legislativo, executivo ou judiciário, em qualquer ente federativo, poderá ser afetado pela reforma. A AGU, através das suas associações, ela está lutando para que não haja a reforma administrativa ou que não haja a reforma administrativa 100%. Até porque a AGU pode sim ser afetada, porque eu não sou considerada membro de poder. Eu não sou afetada porque eu entrei no serviço público antes da vigência da emenda, ela vale a partir da sua vigência, mas quem for fazer concurso para a AGU após a vigência da emenda será afetado por essa reforma administrativa. Bom, a reforma administrativa ela trouxe alguns pontos em que são bem questionáveis, né? Eu vou trazer poucos pontos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Com relação aos concursos, não se preocupem. Sempre vai ter concurso, em maior ou menor quantidade, mas isso depende de toda uma política governamental. Existem governantes que eles preferem fazer mais concursos. Existem governantes que não gostam de fazer concurso público.
Lembrando que mesmo aqueles que gostam de fazer concurso, que liberam maior quantidade de concursos, eles estão atrelados à lei de responsabilidade fiscal. Então, enquanto tiver orçamento, pode ter concurso. Para repor vacância ou porque está um déficit muito grande, a demanda está aumentando ao ponto de que precisa de mais servidor, estando dentro do orçamento, pode sim haver concurso. Não digo que nenhum político goste muito de servidor público, não. Uma vez eu fui no Congresso Nacional, eu não lembro se foi por conta da questão dos honorários da AGU ou se foi por conta de alguma outra demanda dentro da Procuradoria. E aí teve um político em si que gosta de chorar em época de reforma, faz aquele choro, faz aquele drama e tal, que ele é conhecido por odiar servidor público. Então a gente estava conversando com algum outro deputado que nos recebeu e ele chegou no gabinete do deputado para falar alguma coisa. Quando ele viu algum assessor, falou: ah, são membros da AGU. Gente, eu nunca senti uma pessoa me olhar com tanto nojo da vida. Assim, ele olhou assim pra gente com um nojo, mas com um nojo. Ele nem cumprimentou, ele só olhou, desdenhou e foi embora. Então, nenhum político eu posso dizer que ama servidor público, a não ser que ele seja da carreira e esteja tentando a politicagem justamente para tentar trazer alguma coisa para a carreira dele. Mas fora isso, não acredito. Mas existem aqueles que fazem mais e existem aqueles que fazem menos. Mas concurso público sempre vai existir. Então a reforma administrativa ela não vai afetar os concursos públicos, principalmente se vocês forem fazer prova para a carreira militar ou para membros de poder. Isso aí não vai ser afetado mesmo. Pontos polêmicos que foram trazidos nessa PEC e que eu vou falar aqui. Um deles é com relação à estabilidade. Vai ter cargos que serão considerados carreiras de Estado, vão continuar com a estabilidade. O estágio probatório ele vai ser diminuído para 2 anos para esses casos. Então, essas carreiras de Estado são os cargos públicos que nós temos hoje. Você passa por um estágio probatório. Esse estágio probatório é chamado de vínculo de experiência. Eu tive até que anotar alguns pontos aqui, porque eu não vou lembrar de tudo. Então, vínculo de experiência, você vai passar por esse vínculo de experiência de 2 anos e você vai ter a chamada estabilidade. Estabilidade, gente, é importantíssimo para uma carreira pública, porque você pode exercer a sua atividade com total imparcialidade. Independentemente de que governante vai estar no poder naquele momento, independente do seu gestor direto, né? Porque às vezes você pode ter algum problema com um gestor e esse gestor ele não vai te demitir ao seu bel prazer. Nós já tivemos problema com chefia na Procuradoria de Porto Velho há anos atrás, em que a gente teve que se manifestar em Brasília para poder tirar aquela pessoa da chefia, porque não dava, assim. Era uma pessoa normal e quando virou chefe, ele surtou. Ele chamava a gente de tudo. Era xingamento, não aparecia para trabalhar, os servidores não sabiam o que fazer, os procuradores não sabiam o que fazer e toda vez que você tentava falar com ele, me mande um e-mail, se eu achar que é importante eu respondo. Então, se você fica ao bel prazer de uma pessoa como essa, o servidor público não trabalharia, ele ficaria com medo de uma demissão. E se aquele sujeito simplesmente não vai com a sua cara, ele ia te demitir. Então a estabilidade ela é importante para o servidor público. E as carreiras de Estado elas vão manter essa estabilidade. Agora, a reforma administrativa ela traz 2 outras possibilidades. Uma delas é um vínculo com prazo indeterminado. Então você está lá, você faz concurso público, só que você não tem estabilidade. Você não vai perder o seu cargo através de um processo administrativo disciplinar em que há ampla defesa e o contraditório. Você está lá, você fez um concurso público, mas você pode ser demitido pela vontade da chefia. E um outro que é com prazo determinado através do processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado hoje na Constituição, ele tem
raríssimas exceções em que ele pode acontecer. Se nós colocarmos isso como uma possibilidade de adoção pelo governante, quando for fazer o regime jurídico dos servidores dele, e for estabelecer que será de regime por prazo determinado através de um processo seletivo simplificado, é jogar a regra do concurso público pela janela, ao meu ver. Porque você acaba trazendo a possibilidade, através de uma análise curricular, do conhecido do fulano, do beltrano, do irmão, do primo, que já acontece em cargos em comissão. Então, várias vezes o sujeito não tem uma relação direta com aquela pessoa, mas tem uma relação de amizade, uma relação de influência e traz parente, namorados, vizinhos e primos, todos para trabalhar sem a expertise para tanto. Então, é afastar o concurso público para trazer um chamado processo seletivo simplificado através de uma análise curricular. Outro ponto controvertido nessa reforma é com relação à possibilidade de criação de vários regimes jurídicos únicos. Então, cada ente poderia fazer da sua forma, cada pessoa federativa poderia criar aquilo que bem quisesse, desde que obedecesse às normas gerais trazidas pela União. Essa flexibilização de regime jurídico único já foi questionado no Supremo e foi declarado inconstitucional. A emenda 19 de 98, ela trouxe uma determinada flexibilização para o regime jurídico único e o Supremo, na ADI 2135-4, trouxe a inconstitucionalidade dessa flexibilização. Então, mais uma vez, essa reforma administrativa tenta trazer uma flexibilização para um regime jurídico único, que hoje é previsto para cada ente federativo. Então, essa possibilidade de criação de vários regimes jurídicos pode vir a ser considerado, acredito eu, que se não for parar na CCJ, pode vir a ser considerado inconstitucional pelo Supremo. Aliás, vários constitucionalistas, eu tenho lido sobre o tema, vários constitucionalistas têm trazido essa inconstitucionalidade. Bom, o vídeo já está grande. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a reforma ou se vocês tiverem outros pontos que vocês querem que eu mencione aqui, é só comentar. Nós ficamos por aqui. Até breve.